Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha, irmãos, estarmos juntos. É sempre honra estar junto de uma pessoa que nós tivemos uma vivência juntos. E aprove a Deus nos salvar, né, pastor? Amém. Aprove a Deus nos encontrar. Outrora nós éramos escravos do São João. Nós vivíamos aflitos esperando as festas juninas. A nossa alegria era durante os festejos juninos. E quando chegava no dia 30 de junho, 1º de julho, era aquela tristeza, porque tínhamos que nos despedirmos e esperarmos acabar o próximo carnaval para começarmos os ensaios. E Deus foi tão bom comigo, que no dia 20 de junho de 1993, o Senhor me chamou. Eu era noivo da quadrilha, nós estávamos em 8 finais. O Espírito Santo disse assim: você não vai mais lá. E eu disse: meu Deus, e agora? Está todo mundo me esperando. E eu não fui mais lá. E até aqui me ajudou o Senhor. Amém. E grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. Hoje nós cuidamos do bem mais precioso que Deus tem, que chama-se vidas, almas. Hoje nós temos o privilégio de poder ajudar os irmãos a ir ao céu. Nós estamos aqui com os meus irmãos, o regente do grupo, o irmão Adilson, o irmão Eliel, o irmão Jonatas, homens que Deus ajuntou, trouxe para perto de nós, para juntos aprendermos uns com os outros a praticar a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que talvez você tenha recebido um convite do pastor ou de alguém do lado dele, mas quem te trouxe hoje aqui foi o Espírito Santo. Amém. Amém? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro da Rainha Esther, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Está capítulo 2, versículo 21. Se achando que eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou que eu vou também. Vamos para o céu, gente. Fazer o que aqui? Glória a Deus. Já está complicado aqui com o Espírito Santo. Imagine quando ele sair da terra que ele vai à igreja. Grande vai ser, viu? Grande vai ser. Muitas dizendo assim: e não é que os crentes tinham razão. Aleluia. Você achou aí, Esther, capítulo 2? Diz assim na minha Bíblia: Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pule lá para o capítulo 6, por gentileza. Você achou aí capítulo 6? Glória a Deus. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse.
E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará um homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honras mais do que a mim? Pelo que disse Amã o rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste do rei, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa do rei na cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto dissestes. Até aí, amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, Tu és o Senhor, Tu és o soberano. Eu quero, Espírito Santo, concordar com a oração da irmã e quero entregar ao Senhor, ó Deus, o banquete que é a Tua palavra. Que o Senhor, Espírito Santo, tome a direção, cuide agora, Espírito Santo, das nossas mentes, dos nossos corações, ó Deus, que nós estejamos, ó Deus, entrelaçados com a Tua palavra agora. Queremos repreender toda ação do inferno contra a Tua palavra, contra as nossas vidas, ó Deus, e te pedir que a Tua palavra encontre lugar essa noite nos nossos corações, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem conhece a história de Mardoqueu? A história de Mardoqueu me relata muito a história do pastor Augusto. Muitos diziam que não dava para nada. Não é, pastor? Aquele ali não vai dar para nada de bom. Quando Jerusalém foi saqueada, levaram Mardoqueu como escravo. Entregaram lá no reinado de Nabucodonosor, e Nabucodonosor se foi e ficou o rei Assuero. E Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, Esther. Os pais haviam morrido e Mardoqueu a toma como filha para criar. E Vasti, que era a esposa de Assuero, a rainha, havia uma grande festa no palácio e o rei manda chamar Vasti para que apresentasse a rainha aos convidados. E Vasti simplesmente diz não ao rei. E naquele tempo, dizer não ao rei significava caminhar para a morte. E a rainha, ela foi expulsa da vida do rei. E houve um chamado, houve uma escolha de todas as mulheres mais belas do reinado do rei Assuero, dentre as quais Esther foi escolhida. E Mardoqueu trabalhava no palácio de Assuero. Era um dos serventes. Nós somos os serventes, pastor. Missionário, nós somos os serventes da casa. Era um dos serventes. E calhou que naquela noite, 2 guardas do palácio, na confiança do rei, porque a Bíblia diz que estava na porta do rei, 2 eunucos estavam tramando matar o rei Assuero. E aprove a Deus, Mardoqueu está no lugar certo e na hora certa. Ouvindo ele aquilo, corre e diz para sua prima Esther, avisa para o rei que Bigtã e Teres querem matar o rei. O rei acolhe o pedido, manda chamar os 2, interroga os 2, e eles confessando, são decapitados e mortos. São enforcados e morrem. Só que nesse traslado,
Havia uma situação em que Amã, que era o primeiro homem do rei, ele tinha carta branca em todo o reinado de Assuero. Assuero resolve então, no capítulo 3, resolve exaltar Amã, dizendo para que todo o reino, que abaixo dele a primeira pessoa era Amã. Amã era soberbo, presunçoso, era cheio de coisa ruim no coração. E você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Você quer conhecer um homem, dê posição a ele. E Amã exigiu que onde ele passasse no reino de Assuero, todas as vezes que ele passasse, todas as pessoas tinham que se prostrar diante dele. Só que o servente, Mardoqueu, que não tinha nada a ver com Amã, que era judeu, da linhagem de Israel, e sabia que quem era digno de receber homens prostrados era o Deus de Israel, ele não se prostrava diante de Amã. E as pessoas foram dizer para Amã: olha, Amã, todas as vezes que você passa, todo mundo se ajoelha. Só que aquele tal judeu lá, o Mardoqueu, não se ajoelha. Isso é uma afronta para você, sendo você o homem forte do rei. O coração soberbo de Amã articula um plano para acabar não só com Mardoqueu, mas toda a raça dos judeus que havia naquele tempo. E sugere a Assuero que cumpra um decreto para que todos os judeus fossem exterminados do reinado de Assuero. Lembrando que se todos os judeus fossem exterminados, a rainha Esther também seria exterminada. Cantou o dito, o rei Assuero vai lá e marca com o seu anel aquela ordem, aquele decreto, e agora começa a correr em todos os povoados, começa a correr agora em todos os lugares que tinha judeu no reinado de Assuero, que eles seriam exterminados. Mardoqueu cai em pranto, começa a chorar e começa a lembrar que tem alguém perto do rei que pode mudar a história. Aleluia. Mardoqueu corre a Esther e avisa para ela: todos nós seremos exterminados. Esther diz: o que eu tenho a ver com isso? Mardoqueu disse: você também vai ser exterminada, que você também é judia, você é da nossa turma. E naquele instante, o coração de Esther, numa conexão com Deus, ela começa a entender o projeto de Deus entre as milhares de mulheres que passaram pela escolha do rei. Deus permitiu que ela fosse escolhida. Entenda uma coisa: vão passar milhares, mas onde você estiver, que Deus disser que o lugar é seu e ninguém toma. Mas eu quero que você entenda uma coisa: onde Deus te colocar, Ele vai te colocar com um propósito. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não te tira daqui e te coloca de lá para você ser soberbo. Deus não te tira daqui e te coloca de lá para você ser melhor do que ninguém. Não! Deus te tira de um lugar e te coloca no outro, porque Deus tem alvos. E Deus não erra alvo. Glória a Deus. Se não fosse a rainha Esther que estivesse ali, ao lado do rei Assuero, todos os judeus teriam sido exterminados. E agora Esther chama Mardoqueu e diz: olha, fala para todo mundo lá dos judeus passar 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. Já estamos caminhando para a morte mesmo, então eu vou arriscar a minha vida e vou me apresentar diante do rei sem ele me chamar. Naquele tempo, quem se apresentava diante do rei sem ser chamado, corria risco de ser exterminado. E naquele dia, depois dos 3 dias de jejum, depois dos 3 dias de oração, porque crente na prova jejum e ora. Crente na prova jejum e ora. Quando a bênção chega, não, mas na prova é jejuar pelo dia e orar à noite. É jejuar à noite, orar pelo dia. Que essa tem que ser a nossa vida, todos os dias. Na prova, na bênção, na luta, na vitória, no gozo, na guerra. Essa teria que ser a nossa posição. Jejum e oração. Intimidade com o céu, intimidade com Deus.
E naquele dia, a Bíblia diz que o rei estava sentado no pátio. Esther adentra ao pátio, e quando o rei avista Esther, ele estende o cetro sobre Esther. Esther toca no cetro. E ele disse: amada minha, preciosa minha, diz o que queres, que até a metade do meu reino eu te dou. Aleluia. E ela disse assim: meu rei, eu preciso de um momento especial com o Senhor. Aleluia. Esther é estrategista. Ela pensou: vou marcar um jantar com o rei, uma festa. Vou empurrar vinho no rei para ele ficar embriagado, e tudo que eu pedir ele vai me dar. Ela disse: olha, meu rei, eu quero um momento, eu preparei um banquete para o Senhor, que vai durar vários dias, e eu quero convocar eu, o Senhor e Amã. Aleluia. O rei disse: assim seja, manda chamar Amã. Amã, você está convocado para um banquete, nós três, eu, você e a rainha. A Bíblia diz, irmãos, que Amã alegrou o coração, pastor. Foi para casa, chegou lá e encontrou a atribulada da mulher dele, Azeres. Mulher atribulada. Quando ele disse o que aconteceu: deixa eu dizer uma coisa, o rei está me adulando, vai ter um banquete lá do rei e da rainha, e eu sou o único convidado, mas eu estou com meu coração angustiado, porque eu ainda não exterminei Mardoqueu. Aí a mulher atribulada, a mulher que não tem intimidade com Deus, é atribulada. Ela se prepara uma forca, e forca aquela coisa ruim lá na forca, porque ele não se prostrou diante de você. Quem é ele? Ele disse: boa ideia, prepara a forca, que amanhã ele vai tombar na forca, vai ser pendurado na forca. Eita, que Deus bom, poderoso. Aí ele volta para falar com o rei, que queria que Mardoqueu fosse morto porque tinha desobedecido a ele. Quando Mardoqueu está sentado no pátio, aleluia, o rei vai dormir e perdeu o sono. Deus não erra, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que Deus promete se cumpre no tempo dele. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus recompensador, irmãos. Mardoqueu plantou vida, ele evitou a morte do rei, ele estava com crédito no céu. E você tem que plantar vida, você tem que ter crédito no céu, você tem que ser aprovado no céu. Nós temos que sermos aprovados no céu, temos que plantar vida, irmãos. Quando alguém chegar para você com conversas torpes, com conversas que não agradam, ei, corta logo pela raiz. Eu não tenho tempo para isso. Aleluia. Eu não estou aqui para isso. Isso não me interessa. Fulano é assim, vai lá e diz para ele, diz para ela. Porque eu estou engajado em outro projeto com as coisas do céu. Aleluia. Mardoqueu disse: olha, Esther, avisa lá a Assuero que Teres e Bigtã querem matar ele. E tudo que o rei fazia anotava no livro das crônicas. E uma noite antes de Mardoqueu morrer, Deus tirou o sono do rei e mandou os meninos lá, os office boys, lerem os escritos das crônicas. Será que foi coincidência eles abrirem o livro naquela carta, o diário daquele dia, que Mardoqueu salvou a vida do rei? Será que foi coincidência? Foi Deus, irmãos. Aleluia. Deus vela para cumprir a sua palavra. Por amor a nós, Deus derruba a forca. Por amor a nós, Deus muda uma estação. Por amor a nós, Deus para o tempo. Por amor a nós, Ele faz tudo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ai, Jesus. Aí lá vem Amã pedir para matar Mardoqueu ao rei. Quando a mãe entra, que se apresenta, aí está dizendo: olha aí, ei, venha para o banquete, vai ser nós três, eu, você e o rei. Então me pinga para dentro.
e tome comida para dentro. E a festa estava acontecendo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O rei já estava turbinado, cheio de vinho. Turbinado até a cabeça. Aí Esther disse: agora que eu entro. Ela disse assim: meu rei, ô meu rei, o senhor lembra que eu tinha lhe feito um pedido? Aí o rei disse: está de pé. Glória. Até a metade do meu reinado eu te dou. Ela disse: não, meu rei, eu não quero o reinado não. Eu quero só viver, eu e o meu povo. O rei disse: como assim? Ela disse assim: não, porque tem um decreto. Tem um homem que tramou contra mim, contra o meu povo, disse que meu povo todo tinha que morrer. Aí o rei disse assim: quem foi esse? Quem foi esse tribunal? Não sabe com quem mexeu não. Esther disse: olha aqui. Foi Amã, meu rei. O rei se entristeceu e saiu para o pátio do palácio. E ele no pátio, e Amã se prostra aos pés de Esther. Esther, pelo amor de Deus, eu me converto, eu vou para a sua igreja. Eu viro crente, mas não deixa acontecer isso não, pelo amor de Deus. Esther disse: você não sabe com quem você mexeu. Glória. Quem mexe com crente não prevalece. Aleluia. Quem mexe com quem tem intimidade com Deus, mexe com ele. Aleluia. Quem levanta a mão, a voz, a lei, qualquer coisa contra quem tem intimidade com Deus, mexe com o grandão. Mexe com o papai. O rei está voltando de lá para cá e já disseram assim: a mãe preparou uma forca para matar Mardoqueu. O rei disse: como é a história? Mate ele lá na forca. Pegue todo mundo lá na casa dele e mate todo mundo. E o rei disse assim: eu refaço o edito. Agora vocês têm mais poder do que todos aqui no meu reino. E a Bíblia diz que o rei manda Mardoqueu tomar por posse a casa de Amã, restabelece tudo, refaz todo um percurso de morte que era para os judeus. Deus agora muda a história, transforma. E agora nós vamos para o nosso dia a dia. No que essa palavra vai impactar na minha e na sua vida. Irmãos, eu não conheço a sua caminhada. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida. Mas tem alguém chamado Espírito Santo, que conhece o seu deitar e o seu levantar. É verdade. Aleluia. O Espírito do Senhor está em todos os lugares. Glória. Ele me vê quando eu me levanto, Ele me vê quando eu vou dormir. Ele me vê quando eu olho o meu celular. Ele me vê quando eu estou caminhando, Ele me vê quando eu estou dirigindo. E o Espírito do Senhor esses dias tem buscado homens e mulheres que estão dispostos a desenvolver um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você essa noite antes de encerrar. Mardoqueu não foi levado para o palácio à toa. Aleluia. Em João 13,7 Jesus disse: olha, o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Para ter alguém perto do rei, era preciso o escravo Mardoqueu estar lá dentro do palácio. Para a rainha Esther estar perto do rei, foi preciso que os pais de Esther tivessem morrido, para que Mardoqueu, agora estando dentro do palácio, cuida de Esther e faz com que Deus gere no coração do rei um embelezamento nos olhos, quando olha para Esther e diz assim: é essa minha rainha. Aleluia. Mas não foi a vontade do rei, foi Deus. Eu quero dizer para você que eu não conheço a sua história, mas se tem um rei tentando incomodar você, tentando atropelar você, essa noite Deus se levanta e diz que o coração dos reis está nas mãos dele. Creia nessa palavra no nome de Jesus. Não se preocupe com o que estão tramando contra a sua vida. Não se preocupe com o que estão falando sobre você. Se preocupe com o que o Espírito Santo quer desenvolver através da sua vida. Glória a Deus. Glória. Talvez você tenha chegado aqui essa noite achando que é o fim. Essa vida está chata. Eu não quero mais estar na igreja.
Porque o mundo lá fora é bom. O mundo lá fora é bom, irmãos. Para quem não tem o Espírito Santo. Porque para quem tem o Espírito Santo, o mundo lá fora é um lugar de conflito para nós. E não sou eu que digo a palavra. Jesus disse: todos aqueles que querem me seguir, todos os dias, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Nós não fomos chamados para a igreja para olhar os erros dos outros. Nós não fomos chamados para a igreja para dizer: eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Porque a igreja tem um anjo, a igreja tem um pastor. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não conhecem a caminhada do pastor. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão com a metralhadora só para metralhar, esperando os erros. O espírito de Amã não está mais no meio dos crentes. O espírito de Amã está no inferno. E as heranças que Amã deixou também estão no inferno. Deixa eu traduzir o que eu estou dizendo aqui essa noite. Ajude os seus pastores. Ajuda o pastor, ajuda a missionária. Invista na obra deles. Invista na vida deles. Cuide, ame. Vai chegar o dia, irmãos, que as portas vão estar abertas, mas eles não vão estar mais aqui. E vai ter muita gente que andou dentro de igreja e não vai subir, pastor. Sabe, missionária? Muita gente que até curou, expulsou demônio, pregou, e naquele dia vai dizer a Jesus: olha, no seu nome eu preguei, expulsei demônio. Jesus vai dizer assim: sai de perto de mim que eu nunca lhe vi. Eu nunca lhe conheci. Pega essa palavra hoje. Se posicione como Mardoqueu. Mardoqueu não estava preocupado em agradar a mãe, em agradar a Suero. Mardoqueu estava ali a serviço do céu. E é esse conselho que eu termino a palavra dizendo: se você ainda não está, a partir de hoje, esteja a serviço do céu. Seja um embaixador do céu, seja um representante do céu. Como assim, pastor? No nosso falar, no nosso andar. Irmãos, tem sido dias difíceis para crente e pior para pastores. Porque tem um monte de picareta, pastores. Pastor, um monte de mau caráter, um monte de bandido, missionário, em cima dos púlpitos, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas, estuprando, assediando, enganando, mentindo. Só que as pessoas não sabem discernir. Porque muitos pastores, homens de Deus, estão negando a sua vida, negando a si mesmo, para que as pessoas conheçam o Evangelho. E esses não são vistos. Os que são vistos são os que trazem os escândalos. Mas Jesus disse: ai daqueles por onde vir o escândalo. E não são esses que nós devemos seguir. Nós temos um pastor chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um guia chamado Espírito Santo. Nós temos um Espírito que nos protege, o Espírito Santo. E eu quero que você entenda nessa noite: ninguém começa de cima. Deus, na amplitude daquela, Ele usa a vida do judeu escravo para salvar a vida do rei. Que loucura é isso, né? Um escravo salvando a vida do rei. Porque Deus tem um propósito de salvar os judeus. E Deus tem um propósito de salvar a sua casa. Deus tem um propósito de salvar os seus. Deus tem um propósito de ser Deus na sua rua, na sua família, no seu ambiente de trabalho. E importa que eu e você precisamos nos posicionar a partir de hoje como Mardoqueu e como Esther. Você consegue entender com a sua mente humana a inteligência de Esther? Eu vou embriagar o rei, porque eu sei que o que eu pedir ele vai me dar. Ela poderia muito bem mandar matar Amã. Ela era rainha. Mas se matasse Amã, não ia desfazer o decreto. E ela, muito inteligente,
ela foi ajustando as coisas, ajustando o plano, e o plano foi perfeito. Assim como o plano de Deus em nos salvar foi perfeito e nos alcançou. Glória a Deus. Só que Deus não nos salvou, irmãos, para ficarmos dentro da igreja. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não! Deus nos salvou e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todos sejam salvos. Aleluia. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Nós já estamos encerrando. Deus nos chamou com um propósito, irmãos. E se você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida, eu quero te dizer que é a hora de entender. Porque Jesus está voltando. Virou chacota isso, muita gente fica zombando de nós quando nós dizemos Jesus está voltando. Mas a nossa linguagem é: o noivo vem buscar a noiva. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós somos a noiva do Cordeiro. E nós vamos entrar nas bodas. E nós vamos passar a eternidade com Ele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Feche os seus olhos. Eu não sei se você chegou aqui triste, abatido, desanimado. Eu não sei se você chegou aqui com alguma culpa. Eu não sei se você chegou aqui com alguma dívida. Eu não sei se você chegou aqui em cima do muro.